A partir de hoje você vai evitar muito stop. Chega de comprar e o mercado de estopar. Chega de vender e o mercado de estopar. Eu sei o tanto que isso é ruim. Eu já estive no seu lugar. Quando eu comecei no mercado, era só eu comprar que o preço caía. Ou então se eu vendesse, o preço subia. Parecia até que o mercado estava contra mim. Mas na verdade, não é o mercado que está contra você. É o seu próprio conhecimento. E é por isso que hoje eu vou te ensinar um grande método, uma grande estratégia para que você consiga distinguir o que é uma reversão falsa e o que é uma reversão verdadeira. O que você vai aprender aqui hoje pode literalmente virar a sua chave. Sem mais enrolação, bora para o conteúdo. E eu não vou nem pedir para que você deixe o seu like, porque eu tenho certeza absoluta que você vai deixar. É impossível não gostar do que eu vou ensinar aqui hoje. Bora pro gráfico. Reversão falsa e reversão verdadeira. O que está por trás de cada conceito, de cada momento do mercado? É o seguinte, primeiro vamos falar sobre a reversão falsa. Vocês sabem que se o mercado está vindo de uma tendência de baixa, eu vou exemplificar para vocês. Mercado vindo de uma tendência de baixa, se o preço perde seu último topo, temos uma reversão para alta. Da mesma forma que se o mercado está vindo de uma tendência de alta e ele perde seu último fundo, temos uma reversão para baixa. Porém, aqui não estamos aplicando nenhum filtro, não estamos aplicando nada que vai aumentar a assertividade desse conceito. Afinal das contas, nada no mercado é 100% e devemos sim utilizar filtros, utilizar técnicas para aumentar a eficácia de uma teoria. E é isso que vamos fazer agora. O mercado vinha de um movimento de baixa e ele perdeu seu último topo. Mas por que o preço continuou caindo? Por que o mercado não reverteu para alta? Por que essa operação de pullback deu stop? Olha só, sempre que o mercado fizer uma mudança de caráter, isso aqui na análise institucional é conhecido como choque. Bota aí na tela, editor, choque. Change of character, mudança de caráter. Sempre que o mercado fizer uma falha de tendência, fizer aqui um choque e antes desse choque ele deixar uma liquidez que ainda não foi limpa, possivelmente essa é uma reversão falsa. Por quê? O preço está em uma constante busca por liquidez. Então se você tem uma falha de tendência, mas o mercado deixou liquidez antes de fazer essa falha, possivelmente essa falha de tendência foi só uma indução a fim do preço continuar caindo e varrer essa liquidez. Aí sim, depois que limpar essa liquidez, se o preço realizar um movimento de perda do último topo, aí temos uma reversão. Então sempre fique atento. Se o mercado realizar um movimento de mudança de caráter, de falha de tendência, mas tiver liquidez antecedendo esse movimento de reversão, possivelmente essa reversão é falsa e o pullback não será respeitado. Então fique atento a esse sinal. Isso vale tanto para alta quanto para baixa. Eu vou agora exemplificar em uma tendência de alta. Olha que interessante. Preço sobe, mercado constrói liquidez, perdeu o último fundo. Ah, aqui eu tenho uma reversão, vou pegar o pullback. O que acontece? O preço continua subindo. Por quê? Porque tínhamos uma liquidez deixada antes dessa possível falha que o mercado fez. Logo, isso aqui não é um choque, não é uma mudança de caráter. Isso aqui foi apenas uma indução. O mercado apenas caiu para poder ter força, combustível, liquidez para poder subir e capturar essa liquidez externa, capturar aqui esses dois topinhos. Então tome cuidado com o contexto, porque uma coisa é fato, sempre devemos nos questionar onde os preços estão. Se o mercado faz uma falha de tendência, você não pode ficar olhando somente para aquela falha. Você precisa tirar o zoom do gráfico e analisar o contexto, entender onde que essa falha foi feita, ou seja, onde os preços estão. Sempre se faça essa pergunta antes de operar. Beleza, Cairo, eu entendi. Reversão falsa, eu vou tomar cuidado com a liquidez, vou ficar atento a isso, vou olhar o contexto e ver onde os preços estão. Mas e a reversão certa, a reversão verdadeira? Como identificá-la? Tá aqui o exemplo. Em uma reversão verdadeira, o mercado não deixa liquidez. Olha só, o preço praticou um rompimento de fundo. Ele fez o que a gente chama de quebra de estrutura, mais conhecido como BOS, dentro da análise institucional, dentro do Smart Money Concepts. O mercado fez então um BOS, quebrou estrutura e depois dele praticar a quebra de estrutura, ele foi e fez o quê?
uma falha de tendência, ele foi perder o seu último topo. Então, o mercado fez o movimento de rompimento do último topo sem deixar liquidez. Ele não deixou nenhuma liquidez antecedendo esse movimento para ser capturada. Então, esse movimento é verdadeiro. Essa é a primeira dica para que você valide uma reversão verdadeira. Agora se liga na segunda dica. Olha só esse movimento que o mercado fez de falha. Olha só como que o preço subiu para poder fazer a falha de tendência. Ele subiu em 5 ondas. Se o mercado subiu em 5 ondas, não existe outra possibilidade a não ser que isso seja uma pernada de impulso. Por quê? Impulso no preço é trabalhado em 5 ondas. Isso, pessoal, é um comportamental de mercado. Estatisticamente, os movimentos impulsivos são em 5 ondas. E também isso é um conceito de uma das teorias mais respeitadas do mercado financeiro, que é a teoria de Ralph Nelson Elliott. Então, se você tem uma reversão em 5 ondas, a chance de realmente ser uma reversão é infinitamente maior. Então já anotou aí a segunda dica, né? Para que você tenha uma reversão verdadeira. Ou seja, não só importa você entender o contexto, onde os preços estão, mas você também precisa entender como o mercado está se movimentando para que você valide o movimento. Então qual é o primeiro questionamento que eu ensinei nesse vídeo, que você vai fazer a partir de hoje? Onde os preços estão? Contexto. E qual é o segundo questionamento? Como o preço está trabalhando? Se você tem uma reversão, primeiro se pergunte onde está sendo essa reversão e depois se pergunte como está sendo essa reversão. Foi em 5 ondas? Opa! Alta chance de ser uma reversão verdadeira. E a terceira dica para que você possa validar uma reversão é o movimento de pullback ser em ABC. Por quê? Nesse movimento de ABC, essa pernadinha de alta gera uma indução. O público fala, ia lá, mercado vai subir, vou comprar. E quando o preço pratica essa próxima pernada de queda, todo mundo que comprou nesse movimento de alta vai estopar sua posição. Ou seja, o institucional terá a liquidez necessária para poder comprar depois que o varejo já foi estopado. Então é muito importante que no seu movimento de pullback o preço gere uma indução. Caso não faça isso, provavelmente o movimento que gerou a reversão que foi uma indução. Eu quero que você reflita sobre isso. Pullback sem indução, normalmente a reversão que você acredita que foi verdadeira, ela foi falsa e foi ela que gerou a indução no público. Agora eu vou te mostrar na prática tudo isso que eu falei, mas antes vamos fazer uma breve revisada para poder otimizar mais ainda o seu tempo. Olha só que vídeo lindo, né? Deixa o like, bora bater recorde nesse vídeo para que eu traga mais e mais conceitos indispensáveis como esse. Vamos lá, reversão falsa, o preço deixa a liquidez antes de praticar a reversão. Logo, o preço vai falhar esse movimento de pullback, vai continuar na tendência anterior e a reversão terá sido falsa. Reversão verdadeira, não temos liquidez deixada no preço antes do preço praticar a sua falha de tendência. O mercado pratica a sua falha, pratica o seu choke, a sua reversão em 5 ondas e o preço na hora de fazer a correção ele cai em 3 ondas, ou seja, uma sequência de 3 validações que vão impactar muito nos seus resultados, que vai diminuir absurdamente os seus stops. E uma dúvida que você pode ter, mas onde eu compro, que região é essa? Aí vai do seu conhecimento, utilizar uma região de volume, uma POC, utilizar uma retração de Fibonacci contextualizada, utilizar uma região que sofreu uma trap, utilizar um order block ou suas diversas variações, aí você vai contextualizar e ter a sua região de interesse. Estamos falando aqui no vídeo de hoje sobre análise de tendência, para saber se uma reversão é falsa ou verdadeira. Agora eu vou te mostrar isso aqui diretamente na prática. Vem comigo. Se liga só nesse exemplo aqui no mini índice. Bom, o mercado fez um rompimento de topo. O mercado estava vindo de uma tendência de baixa, subiu, fechou acima do último topo. Logo, temos aqui uma reversão, né? Mas olha só o que aconteceu. Temos uma liquidez clara presente nos fundos, muita liquidez aqui. O preço não limpou essa liquidez de forma correta, ele deixou liquidez. E além disso, o preço está caindo reto, não está fazendo ABC. Olha que doideira. Logo, esse movimento de pullback tende a falhar, o preço tende a renovar essa mínima. Olha só.
caiu agudo, não fez ABC, o preço não gerou indução no movimento de pullback, o preço não fez um movimento de quebra de estrutura claro, o preço não subiu em 5 ondas, logo não temos nenhuma validação. Então muita gente comprou aqui, tomou esse stop porque não sabia dessa regra, não sabia do que eu ensinei no vídeo de hoje. E o que aconteceu depois? O preço continuou caindo, seguiu seu fluxo. Olha só esse outro exemplo, agora o mercado perdeu o seu último fundo, muitas pessoas entenderam isso como uma falha de tendência, mas se liga, o preço fez a falha de tendência caindo reto, não caiu em movimento de 5 ondas, além disso, também podemos observar que ele deixou liquidez nos topos e ele está subindo aparentemente sem fazer ABC, olha só, subiu reto, subiu reto, fez uma breve correçãozinha, isso aqui não é uma pernada B, isso aqui não é suficiente de gerar indução, logo o mercado não apresentou nenhuma validação. Essa reversão foi falsa, deixou liquidez nos topos, praticou a falha de tendência sem fazer 5 ondas e subiu praticamente reto. Logo, não era plausível pegar uma venda, por exemplo, aqui nesse order block ou numa POC passando nessa região, não tinha venda, loss evitado. Agora olha, por exemplo, essa falha que o mercado fez. Se liga, olha como é muito mais bonita. O preço deixou liquidez, o mercado nesse movimento de baixa capturou a liquidez, o preço trabalhou um movimento de alta, o preço fechou acima do seu último topo, mostrando que ele praticou uma falha de tendência, olha só, fechou acima dos últimos topos, o preço caiu, gerou uma indução, subiu, muita gente começou a comprar, ele renovou a mínima, estopou todo mundo que comprou, aí o preço foi e buscou essa região que sofreu a trap, deixou aqui uma absorção muito clara em cima da zona, repara bem, nesse candle aqui, olha o seu tamanhozinho e olha a quantidade de volume que a gente teve nesse candle, isso aqui é uma absorção, aí o que tem de acontecer? Um movimento de alta, óbvio, por quê? Porque o mercado trabalhou todo passo a passo, isso aqui foi uma mudança de caráter verdadeira, olha só o que o preço fez, subiu fortemente, dando aqui uma bela oportunidade de compra na violação da máxima da absorção, um stop curtíssimo e o mercado pagou literalmente reto mais de 500 pontos, quase 600 pontos nesse trade. Eu diminuí agora o time frame, estava no 1 hora, tô agora no 15 minutos para te mostrar que nesse movimento de 5 ondas que o preço fez, ele perdeu o último topo do movimento de baixa, mostrando então que ele praticou uma linda mudança de caráter e o mercado recuou em A, B, C. Logo aqui a gente tem uma linda compra, um stop abaixo da região e o nosso alvo pelo menos para ele poder capturar essas máximas da estrutura anterior. Logo o mercado trabalhou um lindo rally de alta. Olha só essa movimentação do Bitcoin. O preço literalmente explodiu, chegou a pagar aqui reto, 19 vezes o risco, continuou subindo reto, literalmente pagou aqui 32 vezes o risco, utilizando conceitos de reversão verdadeira e reversão falsa. Se você chegou até o final do vídeo, eu quero que você comenta aqui abaixo, até o fim, para que você materialize a sua conquista, porque você conquistou algo hoje, você iniciou um vídeo e terminou, e é um vídeo de conteúdo. Deixa o seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir e claro, não se esqueça da nossa imersão Trader Profissional que está chegando em breve, dia 11 a 14 de março, às 8 horas da noite, eu vou fazer 4 aulas ao vivo e também no final da 4ª aula, no dia 14 de março, eu vou abrir as vagas para a minha turma de mentoria, então se prepare e fique tranquilo, mesmo que você não possa fazer parte da mentoria, essa imersão que é de graça vai te agregar muito, vai te entregar muito conteúdo, porque eu vou ensinar, você vai aprender muito sobre Elliott, Wyckoff, análise institucional e como usar tudo isso para operar B3, cripto e Forex. A imersão Trader Pro será incrível. Clique agora no primeiro link da descrição, arrasta a tela para baixo, clica no primeiro link, faça o seu cadastro, aí você vai entrar no grupo do WhatsApp e lá você vai ter todas as informações em primeira mão. Bora pra cima, a técnica liberta, espero comigo na imersão Trader Pro e é isso aí. Chegou até o final? Então comenta aí então, até o fim. É isso então, bora pra cima, muito obrigado pela participação, valeu galera!